Muito bem. Nós temos uma matriz, né? Que é uma matriz de transformação em relação a essas bases AB. Não é a base canônica, é a base AB. Ok? Isso. Então, é importante, né, que a gente lembre que quando a gente pensa numa expressão para transformação linear, né, dada nos termos que ele pede ali de x, y, a gente, de certa forma, está pensando um x e um y que multiplicam dois vetores. Então, a gente está querendo uma resposta do tipo assim, olha só. Um x que multiplica um A1, vamos dizer assim, mais um y que multiplica um A2, beleza? E o que são esses A1 e esses A2? No contexto do nosso problema aqui, estão vetores na base A, ok? Vetores dessa base aqui. Beleza? Sim. Essa vai ser a nossa vai ser a proposta da nossa resposta. Muito bem. E o que vai acontecer se eu pegar estes vetores que surgem aqui como parte da solução do problema e fizer uma transformação deles? Se, por exemplo, eu fazer o t de A1 e t de A2, por exemplo, eu vou ter justamente o que a matriz de transformação nos dá. A matriz de transformação que a gente tem aqui denunciado, ela nos dá justamente o que seriam as coordenadas dessas transformações aqui em relação à base B, beleza? Então, a gente, com essa matriz, consegue encontrar esses caras que eu acabei de escrever, basicamente. Beleza? Uhum. Para isso que serve essa matriz, né? Para conseguir fazer a transformação. Sem ter uma equação diretamente. Mas ele nos pede a equação. Só estou deixando algumas coisas meio claras aqui, porque esses problemas às vezes são meio zoados. Beleza? Tá. Muito bem. Então, a gente tem vetores aqui dessa base A. Nós temos as bases da base A, vamos dizer assim. Que é menos 1, 1 e 1, 0. Então, a gente já pode até definir que A1, né, é o nosso menos 1, 1. E o A2 é um 0. Beleza? Beleza. Muito bem. E a nossa matriz de transformação é aquele cara ali. 3, 1, 2, 5, menos 1. Muito bem. Agora, como é que a gente vai fazer? O que seria o TA1, né? O que seria esse cara que eu escrevi aqui? Como é que eu faço para obter ele? Eu não tenho que fazer uma espécie de multiplicação aqui? Ou construir as equações e colocar aquelas coordenadas? Posso fazer isso, né? Então, por exemplo, se eu simplesmente pegar a minha transformação aqui e fazer a multiplicação, deixa eu bater uma cópia desse negócio aqui. Quero dizer, eu pego essa matriz aqui e multiplico pelo vetor menos 1, 1, eu estou obtendo quem nessa brincadeira? Eu estou obtendo aquele cara que eu defini lá em cima, o TA1. Certo? Sim. Concorda comigo? Uhum. Muito Em bem. vez de colocar a variável, você está aplicando a transformação direta. Basicamente. Então, o que a gente vai ter aqui? O que vai dar dessa transformação? Nós vamos ter aquela nossa matriz que a gente citou, né? Então, o primeiro termo vai ser menos 3 mais 1, certo? É menos 3 mais 1, esse. Menos 2 mais 5. Aqui eu vou ter menos 1, menos 1. Então, eu vou ter menos 2, menos 3, menos 2. Certo? Isso. É Será isso aí. que... Não, eu acho que não. Eu acho que o que eu fiz aqui não faz sentido, tá bom? Fiz besteira. Quero que tu lembre uma coisa. Lembra na aula passada que quando a gente estava encontrando os coeficientes das matrizes, aqueles coeficientes das transformações, eles faziam parte
Tipo, a gente tinha lá o vetor, e daí fazia a transformação, e daí ficava buscando aqueles coeficientes, e esses coeficientes eram as colunas da matriz, lembra disso? Os coeficientes. A gente fazia a transformação, daí tinha um vetorzinho, sei lá, tu tinha que escrever o vetor 1 e 0 como combinação linear dos vetores Ah, da base estranha lá, lembra? uhum. É uma mudança de base, né? Isso, basicamente. E daí o A e o B, eles viravam as colunas da matriz de transformação, certo? Isso. Lembra disso? Bem, então Aham. lembra disso. E agora eu quero que você olhe uma coisa aqui. No nosso caso, esses caras aqui, essas colunas, são justamente aqueles coeficientes, certo? São. São os coeficientes que aparecem quando a gente transforma quem? Esses caras aqui, não é mesmo? Portanto, Isso. portanto, esses caras que eu escrevi aqui, que vão ser importantes logo mais para frente, são justamente essas colunas, ok? Uhum. Então eu estava falando besteira. Isso aqui é TA1, isso aqui é TA1, e esse cara aqui é TA2, por exemplo, ok? Sendo A1 o primeiro Uhum. vetor e o A2 o outro. Tá bom, grava isso aí, beleza? Então agora o que que a gente vai fazer? A gente meio que vai fazer o serviço contrário. A gente vai escrever essas colunas como combinação linear dos vetores da base B, sacou? A gente vai pegar Tá. esse 3, 2 e 1 aqui, por exemplo, e escrever como combinação linear desse cara, mais esse cara, mais esse cara. E Hum, daí, os coeficientes que aparecerem dessas combinações lineares vão ser a matriz de transformação que a gente está procurando, para depois sim escrever a nossa equação, ok? entendi. Vai ser essa a ideia. Então, vamos lá, deixa eu copiar esse cara aqui, que eu não vou lembrar ele, com certeza não. Deixa eu colar aqui. Então, agora a gente vai escrever o quê? A gente vai pegar o 3, 2 e 1, por exemplo, e vai escrever como combinação linear desses caras aqui. A, 1, menos 1, mais B, 2, 1, 0, mais C, 3, 0, 1. Beleza? Daí a gente vai ficar com 3 igual a A, mais 2B, mais 3C, 2 igual a A, mais B, e é isso. E 1 igual a menos A, mais C. Ok? Uhum. Agora tem que resolver isso aí. Beleza? Só somar as duas últimas ali, menos A. 3 igual. Ah, não, esquece. Dá não. Isso é Daí meio fazer chato, por. né? Hã? Isso é Tá. meio chato de fazer. Por escalonamento, será? Calma aí. Ahn, tô pensando aqui se não dá pra tirar de olho isso. Será que é isso mesmo? Caramba. Acho que é pra fazer outro negócio aqui. Calma aí, deixa eu só fazer uma conta aqui, cara. Porra, esse problema aqui é treta, né? Ó, eu quero fazer o seguinte, eu quero escrever o T a 1 como a primeira coordenada
vezes o primeiro vetor. A segunda coordenada vezes o segundo vetor. E a outra coordenada, que é 1 também, né? 3, 1, 1, né? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vezes o terceiro vetor. Isso aqui vai me dar o vetor A1, que vai ser 10, 5 e menos 2. Agora, se eu fizer o mesmo para o outro, eu vou ter a mesma lógica, né? Só vou trocar os vetorinhos ali. Eu vou pegar outra coluna daquela matriz. 1, 5 e menos 1. E daí vai ficar com é 8, 6 e menos 2. Ok? Uhum. Daí, lembra que eu falei lá no começo que a transformada ia ser um x que multiplica o vetor TA1 mais um y que multiplica o vetor TA2, né? Lembrando que o que a gente está fazendo aqui? A gente meio que está passando para a base padrão, ok? Então, quando a gente fazer isso, ele não está dizendo ali nenhuma base específica, ele está dizendo que aquela transformação está na base zoada. Então, meio que a gente está fazendo para passar para a base padrão. Então, vai ficar x que multiplica aquele vetor, y que multiplica aquele outro vetor. Então, x que multiplica 10, 5 menos 2. Y que multiplica o 8, 6 menos 2. Então, a transformação vai ser 10x mais 8y, 5x mais 6y, menos 2x, menos 2y. Acho que é isso, cara. É isso aí? Deixa eu ver. 8x. É isso aí mesmo. Beleza. Acho que o que faltou deixar um pouco claro aqui é que, os vetores que a gente tem aqui, que eu chamei de TA1 e TA2, tudo bem? São esses vetores na base B, ok? Uhum. Eles têm essas coordenadas na base B. Então, porque óbvio, porque ele falou aqui no enunciado, né? Isso aqui é na base B. O que eu estou achando aqui não é uma transformação para a base que está lá, é uma transformação para a base padrão, ok? É isso que eu pensei. Podia Pois é, ser. isso que o enunciado, meu, eu fico muito puto com esses enunciados de álgebra linear porque eles não deixam isso claro. Que eles querem que a Então, gente encontre tipo, para a base canônica. tinha que dizer que era mais em conta a expressão de t de xy uma base canônica, é isso? Isso, se ele dissesse isso, ficaria mais claro desde o começo, entendeu? Uhum. Então foi o que Então a era gente isso que fez. eu tava pensando. Vamos recapitular aqui. Bem, eu assumi então que a transformação ia ser esses vetores aqui, certo? Então, a transformação linear aqui é em relação à base A, né? É isso que eu escrevi ali. Xa1 mais Ya2. Beleza? Então, quando eu vou pegar essa mesma transformação e fazer para a base B, eu coloco a transformação ali agindo nela, né? Eu tenho que transformar os vetores para a base B. Foi o que eu coloquei aqui. Uhum. Ok. Então, agora, a gente escreve
né, a gente tenta escrever esses vetores aí como combinação linear dos vetores da base B. Foi o que eu fiz ali. Peguei os vetorzinhos da base B e multipliquei. Então é isso. A gente, na prática, está multiplicando aqui as coordenadas do vetor, as coordenadas do nosso vetor ali, Pela base. pela base, exatamente. Daí a gente já chega nesses vetores. Esse é um jeito rápido aí de encontrar a transformação, tá? Uhum. Então tá bom. Acho que era isso. Caraca, probleminha estranho. E aí, que mais? Tá, deixa agora a gente vai para a lista 6. É que eu tô que é questão de tipo imagem, sobreeditor, injetor, essas coisas. Desses primeiros exercícios eu tô com dificuldade que é um negócio tipo de que não é dizer se é sobreeditor, se é injetor, aqui isso eu mais ou menos sei, mas é que ele pede um operador linear com condições, e eu tenho que propor um operador linear, entendeu? Isso aí eu Ah, qual não tô questão conseguindo. especificamente que tu tá falando? Pode ser a 2, a 2, a 3, a 2, a 3 e a 4 são disso aí, que é A 1 tu conseguiu fazer tranquilamente. sim. Entendi. Ah, tá bom, tá bom. Então ele está pedindo aqui um operador linear, tal que a imagem de T seja U, no núcleo seja a interseção. Pô, isso é bem diferentão mesmo, né? Bem diferentão. Essa transformação é tipo um plano, né? O espaço, melhor dizendo, é um plano. E o W é é uma outra coisa, que é também um plano, vamos dizer assim, porque tem dois vetores, né? E daí, ele quer um operador linear, tá com a imagem seja essa transformação e o núcleo seja a interseção dessas duas coisas. Caraca. Então, eu acho que a gente tem que encontrar primeiro esse núcleo aí, né? Que é uma coisa que a gente não tem, certo? Uhum. Tem que encontrar a interseção. Tu sabe encontrar a interseção de dois subespaços? A intersecção do subespaço. Lá Eu naquela tenho que. apostila Primeiro tem, tem cara. que transformar em vetores, né? Tem que isolar deixar uma variável em função das outras e fazer os vetores que formam ele e ver se um é igual, né? Isso. Bem, mas a gente pode fazer uma verificação um pouquinho mais rápida aqui no primeiro momento, tá bom? Como você entende, interseção é uma região que é igual para os dois, certo? Uhum. Bem, a gente tem os vetores de W. Será que os vetores de W, essas bases de W, fazem parte da regra de U? Porque se não fizer, não há interseção, sacou? Entende o que eu quero dizer? Sim. Esses vetores W, eles definem o espaço W, certo? Então, Uhum. se por acaso esses vetores aí que são a base do espaço W não fazerem parte de U, ou seja, não satisfazerem a regra, então não tem interseção, e a interseção é um vetor nulo e as coisas ficam um pouco mais fáceis de trabalhar, sacou? Vamos, por Ah, exemplo, pegar tá. esse vetor aqui. Vai ficar 1 mais 0 mais 1 tem que ser igual a 0, não é? Então isso aqui já não vale. Vamos ver esse aqui. 0 menos 1 mais 1 igual a 0. Esse valeu, né? Da interseção daí. Essa é a interseção, então. Eu entendi dessa forma. É, isso mesmo. Muito bem. Tinha chegado Esse. nisso já? Aham. Não cheguei, né? Tá no gabarito. Ah, e agora? O que a gente faz com isso? Bem, vamos lá. Então vamos fazer o nosso operador agora, né?
A gente pode definir a nossa transformação aqui, por exemplo, isolando Z em U, certo? Então, subespaço e transformação são coisas bem parecidas, né? Por exemplo, a transformação ali que envolve o U, ela poderia ser escrita assim, né, uma XYZ, ficaria X livre, Y livre, e no lugar do Z eu coloco menos X menos Y, entendeu? Sim, Tranquilo até aí? sim. Muito bem. E agora? Como é que a gente verifica o núcleo disso aqui? A gente tem que igualar isso aí a zero, certo? Aham. Mas o núcleo não é a intersecção? É, pois é. Bem, vamos encontrar o núcleo dessa transformação aqui primeiro. Tá. Então, se a gente igualar isso aqui a zero, né? Neto tem x igual a zero, y igual a zero, menos x menos y igual a zero. Então, a princípio tu vai ter um vetor meio zoado aí, né? Que é o x ser igual a menos y, mas ele teria que ser, como eles são iguais a zero, né? Seria o próprio vetor nulo. Mas, né? Z livre, né? Porque não tem Z nessa transformação. Mas a transformação da R2 para R3? Não, o Z não altera aqui. Bem, vamos ver uma coisa aqui. Putz, cara, hoje esses programas estão me pegando de jeito. Saco. Álgebra é uma merda, a gente nunca entende de verdade essa matéria. Ali no Ah, gabarito, tipo, meio que dá um direcionamento de como fazer. Daí, acho que dá pra dar uma olhada ali. Só não entendi direito os caminhos, mas ele explicou no gabarito. é? Onde é que tá o gabarito? É no final da lista, só rolar lá pro final, na página 3. Beleza. É esse? Não, esse aqui é a outra que a gente já fez. Já. Esse era o problema qual? É o 2. Dois? Não. Ah, é? Isso. Tá, ele encontrou as bases do U e a interseção tá ali. Temos que obter uma base para T as imagens dos elementos. Tá bom. Na sequência, escrevemos o vetor V como combinação linear da base. Mas cadê esse 100 aqui? 100, 001, 0 menos 1, 1? Como assim? É porque eu acho que ele botou o T de 0 e menos 1 e 1 é a base porque dá 0, 0, 0, né? Daí só um vetor. Daí ele chutou outros dois vetores, tipo, usou a base. É, eu sei que ele chutou esses vetores porque ele perde. Por que ele chutou os... Tá, por quê? Não entendo por quê. Nossa, uma explicação mais maluca que a outra. Tá, esses vetores são LI com núcleo, né? Ah, tá, eu acho que é isso. Ele pegou dois Ah, vetores para formar a transformação e daí a partir disso ele formou a transformação. ele tem o núcleo, um espaço R3. Então, o núcleo é um vetor só.
Então, tudo que não é núcleo é o subespaço, certo? Sim. Muito bem. Portanto, tudo que não é núcleo é o subespaço. Então, por isso ele pegou esses caras aqui, porque apesar de não serem nada explícito denunciado, supostamente eles têm que formar. Mas por que eles têm que formar exatamente esses vetores aqui? É isso que eu não estou entendendo. Eles formam esses vetores quando eu jogo na transformação? Eu tenho a equação da transformação, né? É aquela que eu escrevi. Que tá ali, x, y, x menos y. Mas não dá esse vetor. Ah, não dá sim. Ele jogou dois vetores quaisquer nessa transformação e deu isso. Tá. E agora? Ele encontrou esses alfas e encontrou essas relações. Vamos escrever a equação. Tá, onde que tu não entendeu aqui? Me fala. Eu acho que é essa questão, tipo, dele chutar dois vetores e dar o. Porque ele não deu a transformação linear, né? Certo, mas tu tem que pensar o seguinte. Ele deu uma transformação, né? A gente quer que seja a imagem, mas mais especialmente que isso, ele deu o núcleo pra gente. Ok? Então, se tu Mas tá no R3, e tem um vetor como núcleo, todos os vetores que são perpendiculares, ou melhor dizendo, dois vetores que são perpendiculares a ele, formam uma base do espaço. Ok? mas é porque esse x, y e x menos y não é uma transformação, né? É só o subespaço U, né? Então, só como assim? X, Y e X menos Y? Não entendi. Esse aí, esse x, y e x menos y. Tá dizendo Não é isso? uma. É. Isso é só U, né? Não é uma transformação. Isso é a regra do U. Para que um vetor faça parte do U, tem que seguir essa regra aí, entendeu? Tá, mas daí desce ele um pouquinho. Daí ele botou que a transformação de 1, 0 e 0 dá esse vetor aí. E como que ele sabia se não tem a equação da transformação? Não tem, mas tem essa regra, né? Tem essa regra. O problema é que, Tá. porra, ele colocou, assim, os vetores mais fáceis do mundo, para que quando tu joga no subespaço, dê aquilo ali que é justamente a base, né? Não, Tá, pera, daí eu ele. tô viajando. Isso aqui ele não fala em nenhum momento no enunciado. Ele não fala em nenhum momento no enunciado. A questão é que é o seguinte, ó. Esse vetor aqui é o núcleo. Vamos partir do núcleo, como eu havia dito. Tu tá no R3. Se existe um vetor que é o núcleo, vamos dizer, por exemplo, para facilitar para nós aqui, digamos que o Z fosse o núcleo da nossa transformação. Todo mundo que é perpendicular ao Z faz parte da solução, ok? Ou seja, todo plano XY faz parte da solução. Tudo bem? Uhum. Então a questão é o seguinte: como esse vetor é o núcleo, todo par de vetor que for perpendicular ao mesmo tempo a si mesmo e a ele formam base da transformação que tu quer, sacou? Tá, Entendeu a ideia? sim. Tá. Então, esse vetor é perpendicular a esse e ambos a esse. Tá bom? E o interessante aqui é que a gente tem a mesma coisa que a gente estudou ontem. Nós temos vetores transformados aqui, lembra? E eu falei para você que se tu quisesse criar uma transformação no R3, tu precisaria de 3 transformações. Lembra que a gente fez isso ontem?
Sim. Pois é. Então tá aí. Tu coloca aqui o genérico XYZ como combinação linear aqui dessa base, dessa coisa que traz a nossa transformação, e agora tu transforma ela, sacou? Aqui ele vai primeiro encontrar o alfa, que é aquele processo que eu fiz ontem, porque a base não era canônica, lembra? Uhum. Ele vai encontrar esses caras, que são aqueles elementos que tem que estar na frente aqui. Né? Porque, de novo, se eu multiplicar aqui, eu não, né, se eu chamasse, por exemplo, isso aqui de x, isso de y, isso de z, como se fosse na base canônica, por exemplo, não ia ser igual a x, y, z. Então eu estou achando os alfas aqui em função dos x e do y e do z, para depois eu colocar isso na frente e aplicar a transformação, entendeu? Aplicar a transformação aqui. E as transformações desses valores eu tenho, por quê? Porque eu sei que o problema tem que seguir essa regra. Uhum. Tá, E entendi. essa aqui também, né? Isso aqui tem que ser o núcleo também, isso aqui tem que ser zero. Então, colocando isso na transformação, a gente chega na equação. Né? Beleza? Beleza. Daí, só como tu sabe que um vetor é perpendicular ao outro? Como? Porque o produto escalar entre eles é zero. Né? Faço produto escalar entre esses dois, vai dar zero. Lembra do produto escalar? Não. Produto escalar é assim, ó. Tu multiplica coordenada com coordenada, certo? É. Então, x com x vai dar zero, y com y vai dar zero, z com z também vai dar zero. Então, a resposta é zero. Então, como o produto escalar deu zero, significa que os vetores são perpendiculares. Tá. Ok? Ele tem que ser perpendicular ao núcleo, né? Sim. Pelo próprio desenho que eu fiz aqui do R3. Ok? Eu estava supondo que o Z era o núcleo. Então, se o Z é o núcleo, se essa é a minha regra, então quem é perpendicular ao núcleo é a minha transformação. Isso é núcleo, entendeu? O núcleo é aquele lugar que é perpendicular à tua transformação. Beleza? Beleza. Beleza. Aqui com tudo feito fica um pouco mais simples, mas se tu quiser a gente refaz isso tudo aqui. Não, isso aí acho que eu consigo refazer tranquilo. Tá bom. E aí, tem outra? É, deixa eu ver. A 5. 5. Determine uma transformação linear de modo que se tenha dimensão de R3 para polinômios de terceiro grau, de modo que se tenha a dimensão do núcleo igual a 1. É bem curioso isso, porque a gente tem dois espaços, né? Tem a mesma dimensão, certo? Não, é P2. A P2 tem dimensão 3. Ah, verdade. E daí tem aquele colorário lá, né? Que é a dimensão do. Como é que é? Que é a dimensão do domínio é igual à dimensão da imagem Da imagem mais a. mais o núcleo. Isso, dimensão do núcleo. Né? Então, apesar de a gente estar indo para o P2, vai ter que ser um P2 que tem só dois vetores na base, beleza? E acontece isso, tá bom? Então vamos pensar assim, ó. Vamos definir o núcleo de novo. Acho que essa é a ideia, começar pelo núcleo, beleza? Então, deixa eu copiar isso aqui. Partir do núcleo para resolver tudo. Dessa vez eu não vou olhar lá, não. Então significa que, vamos lá, vamos definir um núcleo. Né? A gente está saindo do R3. A gente poderia definir, por exemplo, que o núcleo é o vetor 1, 0, 0. Certo? Uhum. Esse é o núcleo. Ou seja, tudo que coloca esse cara aí paralelo a ele vai para o zero. Então, se esse é o núcleo, significa que dois outros vetores formam a base da transformação. Certo?
Então a base pode ser o vetor fut, quais que eu vou pôr? 0, 1, 0 e 0, 0, 1, certo? Tá. Beleza? Uhum. Muito bem. Agora, como é que a gente vai criar uma transformação que faça isso, né? Que seja que vá para o P2, por sinal. A gente pode bolar da forma que a gente quiser. A gente sabe que o P2 é o polinômio ao quadrado, né? Então a gente poderia dizer que a nossa transformação, por exemplo, é 0, 1, 0. E a transformação de 0, 1, 0, melhor dizendo, vai ser um polinômio, certo? Então pode ser o polinômio 1 mais x, por exemplo. E a outra? Agora eu vou ter que pôr um carinho ao quadrado aí. 1 mais x ao quadrado. Tudo bem? Então eu peguei dois vetores aqui, de uma base R3, e transformei em dois polinômios que estão no P2, beleza? Beleza. Tá bom. Por enquanto são só conjecturas. Agora a gente vai fazer a conta de fato, entendeu? A gente vai dizer que vai ter uma transformação, então... veja, olha só, quero te mostrar isso de novo, né? Quando tu tens as transformações, tu tem as informações, né? Quando tem as coisas transformadas, tu tens as informações para tu achar a tua transformação, beleza? A gente já fez isso várias vezes ontem e hoje já fizemos algumas vezes. Então a gente vai colocar aqui uma coisa genérica, né? Vamos colocar aqui. A gente pode colocar aqui, por exemplo, x, que vai multiplicar, por exemplo, o vetor do núcleo lá, né? Vamos colocar assim. Mais um y, que vai multiplicar o vetor que não é do núcleo. Mais um z, que vai multiplicar o vetor que também não é do núcleo. Perceba que se eu tirar as transformações, eu formo o que eu quero formar, certo? Que é o vetorzinho genérico XYZ. Beleza? Sim. Então agora eu vou transformar, porque eu conheço as transformações disso. As transformações que eu bolei estão aqui. Ele disse para tu criar uma, né? Então eu tô criando na minha cabeça. E a gente sabe também, eu defini, né, na real, que isso aqui vai ser igual a zero, certo? Eu falei que isso aqui era o núcleo, não é mesmo? Então Isso. tem tudo pra gente jogar ali, sacou? Portanto, a gente pode agora jogar esses valores. O problema é que se eu fizer isso com esse x ali, fica meio feião, né? O problema é que como eu já coloquei o x ali no zero, eu acho que não prejudica tanto. É que as letras que a gente usa, às vezes cagam o rolê, né? Porque eu vou estar usando o Mas vamos botar polinômio ali. o Vamos B, trocar, né? Por ABC, por ABC. exemplo. Isso. ABC. Beleza. A, B, C. Então vai ficar A vezes zero, né? Dane-se, na real. Mais B vezes a transformação que eu bolei ali. Mais X. Mais um C. Mais X ao quadrado. E agora eu posso deixar em evidência o grau das coisas, né? Então, x ao quadrado vai multiplicar c mais o x vai multiplicar b mais c e o 1 vai multiplicar c, certo? Uhum. Pronto, tá aí. Tá aí uma transformação. Transforma de um vetor ABC, XYZ, né, vamos dizer assim, para um polinômio. Beleza? Uhum. Agora, se tu quiser verificar aqui, né? Bem, a gente já sabe que o núcleo dessa parada é zero, porque a gente definiu dessa forma, né? Mas tá aí a resposta. Né? Eu já tô com a resposta. Não sei se é a mesma lá do
O teu professor Tá. bolou, mas... E só fiquei em dúvida ali na que tu botou a transformação de dois vetores ali. Ah, Tu aqui eu botou fiz um merda, ó. X e, Aqui é C mais B. Diga. ali quando tu escolheu tipo, que a transformação de 0, 1, 0 é 1 mais x e 0, 0, 1 é 1 mais x ao quadrado. Uhum. Tá, que critério que usou? Tipo, que eu não poderia botar só um e não botar uma variável x, por exemplo? Tipo, que critério tu usou para escolher essas bases? Essa Nenhum. transformação. A única coisa que eu usei aqui é que eu precisava de um vetor que mostrasse que eu tô em P2, entendeu? Uhum. No caso é a transformação do 001 ali. Tipo, se eu botasse um vetor sem um, daí não mudaria, por exemplo. Se eu botasse Não. x e x ao quadrado. Bem, tem uma coisa que eu acho legal fazer aqui que eu fiz, que foi deixar os vetores perpendiculares, né? Tipo, de certa forma, esses vetores são perpendiculares. Essas respostas aqui que eu pintei são perpendiculares. Como é que eu sei isso? Porque eu não consigo escrever uma resposta com uma múltipla da outra, certo? Por causa desse Uhum. cara aqui, né? Por causa do x ao quadrado, é impossível. Então, por isso que a ideia aqui, para ficar legal, Ah, tu escolheu dois vetores que são que não LI, dá para então. escrever que são de dimensões, ali, dimensão diferente, né? Isso aí. Tá. Beleza? Ah, aham. Beleza. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, enquanto isso vai pensando na próxima, só um segundo. Aham, tranquilo. E aí, qual que vamos fazer agora? Pode ser a 6. Vocês dessa mesma lista? Deixa Uhum. eu ver aqui. Verifique se a transformação linear é bijetora. E aí, o que é uma transformação bijetora? É que é sobrejetora e injetora, né? Da Sim, existe injetora a que o núcleo sobrejetora. Oi? Não entendi nada. injetora daí é quando o núcleo é o vetor nulo, né? Isso. E Deixa daí eu pôr aqui. sobrejetora, a imagem é igual ao contradomínio, né? Isso aí. Bem, a gente tem que. Eu acho assim que no primeiro momento, né, a gente tem que bater o olho e a coisa tem que ser linear, né? Então, de fato, ela é. Começa assim, né? Essa é uma transformação linear. Poderia não ser.
Agora, para ser Uhum. injetora, ela vai ser injetora se o núcleo da transformação, na prática, olha só como a gente está usando o núcleo aqui, né? For igual ao vetor nulo, certo? Sim. Se tu pensar numa função injetora lá da matemática básica, né? Por exemplo, a função da reta é uma função injetora, né? Porque cada valor de x dá um valor de y diferente para ela, certo? Uhum. Então, esse tipo de padrão a gente busca aqui também, né? Isso só vai acontecer se o núcleo for o zero. Senão tu vai ter repetição, sacou? E não pode ter Sim. repetição para ser injetora. Muito bem. E aí, será que o vetor é nulo? Será que o núcleo é o vetor nulo? Vamos lá. X menos y igual a zero. X igual a zero. Então já viu o que é, né? Já viu o que é, porque se o x é zero, tu coloca zero aqui e y é zero também. Então, Uhum. de fato, é injetora. Injetora. Tinha aprovado já que era injetora? Tá. Aham. Mas ela é sobrejetora? Será? E aí, a gente viu que é injetora. Então vamos no núcleo. E ela é injetora? Desculpa, sobrejetora? Daí eu sei que ela é sobrejetora quando é injetora e tem a mesma dimensão do domínio e contradomínio, né? Ah, é uma forma de pensar. Mas eu acho que a melhor forma de pensar é tu imaginar que já que tu tá indo para R3, certo? Do R2 para R3. Né? Do R2 para R3. Tu tem que pensar que todos os vetores possíveis em R3, né, tem que ser a imagem de algum vetor de R2. Que é basicamente o que tu falou, né? O contradomínio ser igual a imagem, certo? Uhum. Isso. Só que, será que isso vai acontecer? Sobrejetora, daí eu fico meio em dúvida, não sei. Hum. Não sei. Ah, eu tô olhando para essa transformação e tô buscando aqui alguma forma de tu ter algum padrão específico de vetor. Que assim, quando a gente sai de um espaço menor para um maior, né, do R2 para R3, às vezes a gente não consegue pegar todos os pontos, né? Por exemplo, é possível a gente obter, por exemplo, o vetor 1, 2, 3? Eu acho que não. Quer ver, ó? X menos y igual a 1, x igual a 2, x mais y igual a 3. Não tem como, né? Percebe? Porque se o x é 2, então y é quanto? Fica 2 menos y igual a 1. Então y é 1, certo? Uhum. Oh, pera, mas foi. X mais y igual a 3. Que merda. E se eu Será que tem pensar, uma outra combinação?
Se eu pegar, tipo, a transformação linear e separar, tipo, em x e em y, deve ficar 2 vetores. Como são 2 vetores, eu não consigo gerar o R3 porque só são 2 vetores. Dá pra pensar assim? Não, é que pensar dá, mas agora é verdade. A gente tem que mostrar que não é, entendeu? Tem que dar um contra-exemplo. É porque não tem como eu gerar o R3 com 2 vetores, né? Não tem, mas o problema é que tu não tá gerando com 2 vetores. Tu tá gerando com uma transformação desses 2 vetores, entendeu? Eles só vão dar as entradas. Vamos pensar um outro vetor aí mais simples, 1, 0, 1, por exemplo. 1, 0, 1 acho que não dá. Olha só, 1, 0, 1 não dá, né? Só tu precisa de só um contra-exemplo, pronto, 1, 0, 1. Sacou? Porque se o x é 0, o y é igual a menos 1. Certo? Então aqui, tu vai ter 0 menos 1 igual a 1. Então tá errado. Então, é impossível fazer esse vetor aqui. É impossível fazer o vetor 1, 0, 1. Então, se é impossível fazer um dos vetores, acabou. Já não é sobrejetora. Beleza? Sim. Mas tipo, tem uma viu? regra que eu posso ver, tipo, sem tentativa e erro, que se é sobrejetura ou não. Ah, cara, eu acho que não, cara. Pra falar bem a verdade, se tem, eu não sei. Entendi. Talvez por algum teorema lá de dimensão, mas eu acho que a proposta aqui não era essa, né? Porque ele estava querendo que tu verificasse, né? Verificar é provar mesmo, por A mais B, ó. Achei uma coisa que diz que não é essa, sacou? Entendi. Né? Porque quando tu pensa no teorema, é a dimensão do domínio igual a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo. E até aí tudo bem, né? Porque tu tem 2 igual a... Não, pera, isso aqui é a dimensão do contradomínio da imagem. Vamos deixar isso para depois. Porque ali a gente tá saindo do R2. Isso. A dimensão do domínio, né? Igual mais a dimensão do núcleo. A dimensão do núcleo aqui para nós. A gente achou que o núcleo é 0, né? Então a dimensão da imagem tem que ser 2. Tipo, isso era o que tu tava falando, né? Isso. Tudo bem. Mas cadê a prova? Eu provei aqui. Com um vetor específico. Sacou? Entendi. Então tu pode mostrar dos dois jeitos. Para tu provar uma coisa é falsa na matemática é muito fácil. Só dar um contra-exemplo. Agora, provar que é verdadeiro, daí tu tem que fazer todo o cálculo algébrico, beleza? Então fica esperto com isso. Pode ser que facilite para ti na hora da prova. Tu bate o olho e percebe, entendeu? Então tá bom, velho. Poxa, acho que foi massa hoje. Tem outras coisas. Vou te mandar aqui a fotinho. E é isso. Quando é tua prova? É sexta. Amanhã, no caso. Amanhã. Ixi, tá bem demais, cara. Qualquer dúvida, manda aí que eu tento responder rapidinho no zap, beleza? Tá, fechou. Obrigado aí. Eu que agradeço. Valeu, meu amigo. Boa sorte. Abraço. Valeu.